Oi, pessoas, tudo bom? Passando aqui pra gente falar sobre a oração de Ana, como eu prometi, né? Então, nós vamos falar um pouquinho quem é Ana. Ana é esposa de Eucana e ele também tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina tinha filhos e Ana era estéril. Isso angustiava muito a alma dela. Ela se sentia pequena, desvalorizada por não conseguir dar um filho ao seu esposo. E eu quero falar sobre alguns aspectos desta oração. Então eu quero ir lá em 1 Samuel 9 ao 11, que diz assim, do capítulo 1, tá bom? Capítulo 1 de 1 Samuel. Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura na alma, orou ao Senhor, chorou muito. Fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Os aspectos dessa oração, eles são muito interessantes. O primeiro aspecto é que Ana orou com amargura de alma. Depois, ela chorou copiosamente. Depois, ela fez um voto. E assim que as pessoas nos ensinam, olha, você precisa orar como Ana orou, com a firmeza, com a força que ela orou. Você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. E isso começou a me chamar a atenção, esse tipo de oração, porque eu comecei a pensar em tudo que Jesus é. E quando a gente começa a pensar e a fazer uma reflexão sobre essas coisas pessoal, aquela coisa onde você quer que o próprio Deus ministre no seu coração, que o próprio Deus fale com você a respeito disso, e é muito bom e é importante, porque ministrar significa falar algo com uma maestria ao coração de alguém ou a alguém. E Deus tem ministrado no meu coração essa palavra. E eu falo para você, quem é Deus? Quem é o diabo e quem é você? Deus está acima de todos, de tudo. Ele é um maravilhoso, poderoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rosa de Saron. E Jesus é onisciente, onipresente. Ele é tudo na nossa vida, ele é o todo. O diabo, hoje, o que é o diabo? Porque as pessoas, elas misturam muito. As pessoas falam, eu tô passando por uma luta, né? Aí às vezes chega aqueles profetas e falam, realmente você está passando por uma luta, porque o diabo foi diante de Deus para pedir para que ele fizesse você passar por essa luta. E quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós vemos que existem muitas coisas que são inverdades. Então, o diabo, depois da obra consumada da cruz, ele não pode nem ir diante de Deus para pedir para fazer alguma coisa por você e nem tocar em você, porque ele virou nada. O Senhor fez dele um espetáculo, sabe? Ele foi humilhado diante da humanidade, dessa história, foi o maior espetáculo da terra até hoje, foi a obra consumada da cruz. Então o Senhor acabou com ele, arrasou, falou assim, ele não pode nada. E ainda coloca na palavra dele aqui que ele sujeitou tudo a homem, inclusive o diabo está debaixo dos nossos pés. Está escrito aqui. Essa palavra nos garante, essa palavra aqui de Hebreus 2, ela nos garante 8 e 9, ela nos garante que o diabo está sujeito a nós, que ele está debaixo dos nossos pés. Mas as pessoas gostam de dar poder para o diabo. Tudo é o diabo. Quem é você? Pouco menor do que os anjos, alguém que o Senhor sujeitou todas as coisas. Então, como seria a oração de Ana? A oração de Ana, eu imagino,
Isso é a minha opinião, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Não estou falando que está errado, não estou questionando oração, nem Bíblia, nem nada disso. Mas eu estou falando aquilo que Deus falou ao meu coração poderosamente. O Senhor falou algo tremendo, que eu acredito que hoje Ana oraria. Primeiro ela reconheceria o senhorio do Senhor, agradeceria a Ele pela obra consumada da cruz, sabe? Falava, Deus, muito obrigado por tudo isso. Olha, eu sei que eu já tenho tudo, então eu já tenho esse filho já é meu. Ela só convenceria o seu coração de que aquilo já era dela e tomaria posse daquele filho, e com certeza ela não demoraria anos para ter aquele filho, e seria algo divertido até, sabe? Seria algo muito gostoso diante do Senhor, porque é muito simples hoje. As coisas diante do Senhor não é mais como aquela época. Então nós temos que aprender a nos apropriar, a tomar posse daquilo que o Senhor fez por nós. E eu quero enfatizar aqui, e eu vou falar depois só sobre essa oração do Pai Nosso, que é muito tremenda, muito interessante. E aquela parte que fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, no grego a tradução significa obrigado pela provisão de amanhã, que tu já nos deste hoje. Então ela quer dizer que tudo aquilo que eu preciso amanhã, o Senhor já me deu hoje. Isso é muito poderoso, sabe? Nós precisamos saber quem somos. Nós não precisamos, querido, estar debaixo de depressão, de doença, de opressão, de síndrome do pânico. Nós não precisamos, sabe, olhar para nós e nos achar incapazes, porque isso é incredulidade. E eu quero dizer para você, a fé hoje é a moeda do céu. Ela compra qualquer coisa. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Você não precisa de pessoas venham fazer por você algo. Você não precisa chorar, você não precisa ficar ansioso, você não precisa entrar em desespero. Você só precisa da moeda, da única moeda do céu, que se chama fé. Porque lá em Efésios 6:10 o Senhor diz, ele fala sobre toda a armadura, tomai a minha armadura, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho pleno, a espada do Espírito. Aí ele fala algo assim, tremendo, que vai fechar com chave de ouro agora. E sobretudo, tomai o escudo da fé. Mas sabe qual é o nosso problema, o meu problema? Eu prefiro ser incrédula. É mais fácil ser incrédulo. É mais fácil ter medo do que acreditar que a obra consumada da cruz conquistou tudo. Que todas as coisas que Deus conquistou, como fala aqui nesse texto, é isso que ele quer dizer. Tudo que Jesus conquistou, você tem direito. Então, quando ele diz assim na terra como no céu, começa a ver o que é legal no céu. Você acha que doença é legal no céu? Miséria é legal no céu? Depressão é legal no céu? Então, você tem que começar a proclamar. Eu tenho proclamado isso na minha vida. E talvez você fale assim, mas você já recebeu tudo? Não. Mas nem por isso eu deixo de crer. Eu não estou pregando daquilo que eu estou vivendo. Ainda não estou vivendo tudo, mas eu estou pregando daquilo que eu creio. Eu estou usando a moeda dos céus, sabe, para conquistar aquilo que Jesus pagou para que eu pudesse conquistar. Então, o desejo de Deus é que a gente tenha a dignidade, sabe, que Ele pagou para que nós tivéssemos. Porque às vezes a vida, as circunstâncias, irmãos, ela mesma começa a nos classificar. Ah, você pode isso, você não pode, você não é. E quando Jesus fez a obra consumada na cruz, ele pegou e colocou todo mundo no mesmo nível. Então, a conquista, ela está dentro de nós. O que nós somos está aqui, onde nós precisamos buscar,
sabe, na nossa mente. E como nós vamos fixar essas coisas na nossa mente? Porque, por exemplo, se eu falar assim, olha a minha imagem, olha bem para mim aí nesse vídeo agora. Fecha os seus olhos. O que você vê, você vai responder com certeza. Eu vejo a sua imagem. Nós precisamos, querido, fixar os céus no nosso coração. Nós precisamos fixar a obra da cruz no nosso coração. Nós precisamos fixar a gratidão por tudo que o Senhor fez. E nós precisamos fixar as nossas conquistas. E eu tenho certeza, sabe, que através da fé, todas essas coisas se concretizarão e grandes milagres acontecerão nas nossas vidas nesses dias. Eu ouvi o pastor Zé Luiz falando algo na live dele, na última live dele. E ele falou assim, é tempo de conquista, é tempo de viver todas as coisas que vocês não viveram. Irmãos, não é que isso não estava autorizado a nós. Mas nós estamos num tempo onde essas coisas elas estão sendo descortinadas de uma forma como nunca foi. E elas estão sendo muito impactantes na nossa vida como uma forma como elas nunca foram. Então Deus quer que você viva tudo isso, sabe? A vida de Deus sobre a sua vida. Então eu quero que você faça algo, abrace a vida de Deus na sua vida e você vai conquistar todas as coisas que você precisa, assim como eu também vou conquistar. Que Deus abençoe, um beijo no coração de vocês.